Olá, que bom estar novamente com você, com a leitura de mais um livro da Palavra de Deus. Estamos nesse projeto, nesse propósito, o qual nós demos o nome de Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Já lemos o Evangelho de Mateus, os 28 capítulos. Estamos agora lendo o livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro de Atos dos Apóstolos, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Em cada capítulo que nós lemos, Deus tem falado muito forte conosco. Quero dar rapidamente aqui um resumo dos 8 capítulos que nós já lemos, o qual o primeiro capítulo ele vai nos falar da ascensão de Jesus Cristo, quando ele sobe aos céus, e a grande promessa é feita, que ele voltaria da mesma forma que ele subiu. No capítulo de número 2, ele vai nos falar sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Capítulo de número 3, ele vai nos ensinar sobre o primeiro milagre realizado somente pelo nome de Jesus Cristo. O capítulo 4, ele vai nos mostrar os primeiros sinais da perseguição aos cristãos. O capítulo 5, ele vai nos mostrar o milagre da libertação dos apóstolos da prisão. E em seguida começa a intensificação da perseguição da igreja com mais violência. No capítulo de número 6, nós vamos ver a instituição, a necessidade da criação de um novo ministério, porque quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja estava crescendo em número de membros. Então houve a necessidade de criar um novo ministério, o ministério do diaconato. No capítulo 7, nós vamos ver o discurso de Estevão e o seu apedrejamento. No capítulo 7, nós temos o primeiro mártir da igreja, o primeiro a morrer por amor a Jesus Cristo. No capítulo de número 8, começa agora a dispersão da igreja, onde a igreja começa a sair de Jerusalém e pregar o evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, esses foram os 8 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, que tem sido tremenda essa leitura. Se você ainda não nos acompanhou, ainda não assistiu esses primeiros vídeos, eu convido você agora então a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, para que você seja avisado quando nós realizarmos um novo vídeo. Então, entre agora no nosso canal, já comece a ver ali os primeiros capítulos do livro de Atos, e eu tenho certeza, Deus ele vai falar com você poderosamente. Hoje nós vamos entrar então no capítulo de número 9. E o capítulo número 9 também é um capítulo especial, porque esse capítulo ele vai nos apresentar agora Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja. E o capítulo 9 ele vem com 3 assuntos, que são eles. Primeiro, a conversão de Saulo, que vai do versículo 1 até o versículo 19. Segundo assunto, Saulo em Damasco e em Jerusalém, que vai do versículo 20 ao versículo 31. E o terceiro assunto é Enéas e Dorcas, que vai do versículo 32 ao versículo 43. Devido à grande importância que teve a conversão de Saulo, eu quero dedicar este vídeo, esta leitura, somente no primeiro assunto, que é a conversão de Saulo, Saulo de Tarso, que vai do versículo 1 até o versículo de número 19. Antes de nós começarmos essa leitura, também quero pedir a você, baixe o caderno do livro de Atos, que já está aqui ao meu lado, o QR Code, está aqui o modelo. Baixe para você anotar tudo aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que o Espírito Santo está revelando para você. E quando você terminar de preencher os 28 capítulos, encaderne esse material e tenha em mãos essa grande ferramenta para você poder utilizar quando você estudar, quando preparar, quem sabe, um esboço para uma pregação. Você vai ter esse material à sua disposição. Agora também quero pedir, deixe o seu like, deixe uma mensagem para nós. É importante esse feedback. E agora eu quero convidar você a ler comigo o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9. Vamos então agora a mais dessa leitura. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus me apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. A conversão de Saulo ocorreu no período de 33 a 36 depois de Cristo. Saulo estava indo a caminho da cidade de Damasco com o objetivo de prender os cristãos, prender aqueles que pertencessem àquela seita chamada O Caminho. E junto com ele, carregando em suas mãos, estavam cartas de homens, cartas feitas pelos sacerdotes, pelos principais da sinagoga, cartas essas que davam autorização a Saulo de prender todos os cristãos que ele achasse pelo meio do caminho. É interessante que essas cartas que Saulo trazia em suas mãos, elas tinham o poder de nos revelar quem era Saulo e o que ele pensava, o que estava em seu coração. Essas cartas que Saulo trazia em suas mãos, elas nos traziam muitas revelações sobre a vida dele. Primeiro, quem ele era. Segundo, o que ele pensava. Primeiro, ele era alguém importante, alguém que tinha autoridade, porque ele tinha acesso até os principais da sinagoga, até os sacerdotes. Ele tinha essa liberdade, não era qualquer um que tinha tal liberdade. Então, essas cartas nos mostram que Saulo era alguém importante, era alguém com influência no meio dos sacerdotes, no meio dos líderes religiosos. Também essas cartas nos revelam o que ele pensava. Ele mesmo diz, em outra versão, que aqueles a quem ele queria perseguir e prender, eles eram participantes de uma seita, eram participantes de um grupo que eles não reconheciam. Na mente de Paulo, ele entendia que aqueles que eram seguidores de Cristo eram participantes de uma seita, de algo que não era bom, de algo que era contrário à religião daquele tempo. Então,
próprio Saulo diz: aqueles que participam dessa seita, homens e mulheres, eu levarei preso. Então, só por causa dessas cartas, nós já sabemos quem ele era e como ele pensava. Essas cartas também, elas comprovam a convicção que Saulo tinha. Qual eram as suas convicções, o que ele acreditava, o que ele defendia. Quando Saulo segurava aquelas cartas, ele declarava: eu creio nisso, eu acredito no que essas cartas representam. Esta é a minha forma de ver o mundo. A minha convicção é essa e eu não abro mão delas. Era assim que Paulo enxergava o mundo naquela época. Essa era a visão de Saulo naquele tempo. E assim como Saulo, todos nós carregávamos cartas de homens em nossas mãos. Cartas que nos mostravam quem nós éramos e o que nós pensávamos. Qual era a nossa visão em relação a muitas coisas. Mas que cartas eram essas? Eram as cartas que nós recebemos na nossa criação. São cartas recebidas através de heranças familiares, que geralmente ditavam aquilo que nós acreditávamos. Era a nossa fé, ela vinha através dessas cartas que os nossos pais passaram para nós, que a família passou para nós e que geralmente nos davam respaldo para as nossas atitudes, da maioria delas erradas, equivocadas. Tudo isso porque nós, assim como Saulo, carregávamos cartas recebidas por homens, cartas escritas por mãos de homens. Eu vejo, então, assim como Saulo, eu e você carregávamos também cartas de homens que mostravam quem nós éramos e o que nós pensávamos, o que nós defendíamos, o que era certo e errado para nós. E essas cartas nos davam respaldo para todas as nossas ações, decisões e atitudes. Assim, dessa forma, nós entendemos que as cartas que nós carregamos, cartas de homens, cartas escritas por homens, essas cartas, elas revelam qual é a nossa cosmovisão, ou seja, como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. Essas cartas, elas nos dão essa cosmovisão, elas formam o nosso caráter. No entanto, Deus, ele tinha outros planos para Saulo. Assim como para mim, como para você, Deus tem outros planos para nós. Apesar de, assim como Saulo estar carregando cartas de homens em suas mãos e ele ter as suas convicções, os planos de Deus para Saulo eram outros planos. E eu digo para você, Deus tem novos planos para mim, novos planos para você, novos planos para a nossa caminhada. Assim como houve uma mudança na vida de Saulo, Deus quer realizar mudanças em nossas vidas. Jeremias 29, do versículo 11 ao versículo 13, nos fala sobre isso. Vamos ver o que diz. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele não queria que Saulo fosse apenas portador de cartas de homens, mas Deus queria fazer da vida de Saulo uma carta viva, uma carta aberta, para que todos pudessem ler. Essa é uma grande realidade. Deus não quer que nós sejamos somente portadores de cartas de homens, cartas da religiosidade, cartas de heranças familiares. Não, Deus quer que nós sejamos cartas vivas em suas mãos, nas mãos do Todo-Poderoso, nas mãos do Criador. Ele quer que eu e você sejamos cartas abertas, vivas, para que todos possam ler a nossa história. Então chegamos agora em Atos capítulo 9, versículo 3 e 4, que diz assim: no caminho um resplendor de luz cercou Saulo e ele caiu. O texto está dizendo aqui
que no caminho, enquanto Saulo estava caminhando, seguindo as suas convicções, seguindo as suas certezas, aquilo que as cartas davam para ele, enquanto ele estava caminhando no caminho, ou seja, Jesus, ele preparou tudo para o momento certo, para no caminho, no exato momento, ele aparecer para Saulo, assim como nós, também que caminhávamos a nossa vida, seguíamos o nosso destino de acordo com as nossas convicções, e no caminho, uma luz brilhou para Saulo, uma luz brilhou para mim, uma luz brilhou para você. Era Jesus querendo mudar a nossa história. Era Jesus mudando a história de Saulo. Foi Jesus mudando a minha e a sua história. No caminho. Então não foi num momento programado, não foi num momento especial, foi no percorrer do caminho, foi durante o caminho que Jesus apareceu para Saulo. Se ele ainda não apareceu para você, prepara o teu coração, porque eu creio, no caminho, quando você menos esperar, uma luz vai brilhar na tua direção, o Espírito Santo, ele vai aparecer para você e vai quebrantar você, vai tirar cartas de homens das tuas mãos e vai fazer de você uma carta viva para o Senhor. E nesse caminho, quando a luz resplandece para Saulo, ele cai do cavalo, literalmente, ele cai como Saulo para se levantar como Paulo. Cai um perseguidor e levanta agora um pregador, um apóstolo, alguém que ia mudar a história. Naquele momento, uma nova vida, uma nova história. Eu quero profetizar agora sobre você que está acompanhando essa leitura, uma nova vida, uma nova história. É o que Deus tem para você, é o que Deus tem para a sua vida, uma nova história, um novo tempo. Deus é Deus de coisas novas. Receba isso em nome de Jesus. Naquele momento, cartas de homens foram deixadas de lado. Saulo indo a Damasco, segurando firme aquelas cartas. Quando a luz resplandece, quando Jesus aparece, ele cai por terra. E quando ele cai por terra, ele abre mão. As cartas caem no chão. E agora ele se levanta, não mais se agarrando, se segurando em cartas de homens. O nome Saulo, que significa grande, tornou-se Paulo, que significa pequeno. Olha que paradoxo. Quando Saulo se achava grande, ele servia o pequeno, que era o inimigo. Mas quando Saulo se tornou Paulo pequeno, ele começou a servir o que era grande. Olha que paradoxo. Enquanto ele se achava grande, servia o pequeno. Mas quando ele se achou pequeno, começou a servir o grande. E isso acontece muitas vezes na Bíblia. Eu quero dar aqui um exemplo de Davi e Golias. Golias era o grande, era o maior guerreiro. Golias era aquele homem que se destacava. Porém, enquanto ele era grande, servia o pequeno, servia os inimigos de Deus. Davi, que não era nada, era pequeno, era uma criança. Ele era pequeno, mas servia o grande. Tamanho não é documento. Tamanho, queridos, não faz diferença. A diferença faz em quem nós servimos. Deus, ele usa os pequenos para engrandecer o seu nome. Entenda isso. Nas mãos de Deus, o pequeno se torna grande. Na mão de Deus, o pequeno se torna grande. Essa é uma grande verdade, que nós venhamos querer ser pequenos para servir o grande. E não ser grande servindo o pequeno. Que nós venhamos decidir ser pequenos, porém servirmos a um Deus que é grande. Então, a partir daquele momento, a partir daquele encontro que Saulo teve com Jesus, ele começa a se tornar uma carta viva nas mãos do Deus poderoso. Veja o que o próprio Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois cartas de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não nas tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O próprio Paulo diz que agora somos cartas do Deus vivo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito Santo, não em pedras, mas no coração. Hoje eu e você somos cartas vivas. As cartas de homem nós largamos no chão quando nos encontramos com Jesus. E hoje somos cartas vivas na mão de um Deus poderoso. E eu entendo aqui que é necessário, é primordial que nós venhamos largar as cartas de homens para que Deus possa escrever uma nova história na nossa vida. Não tem como Deus escrever uma nova história se eu teimosamente continuar querendo segurar cartas de homens nas mãos. É necessário que eu largue essas cartas para que Deus venha escrever uma nova história na nossa vida. Assim sendo, se nós permitirmos que Deus venha escrever essa nova história, muitas pessoas irão ler você primeiro. E lendo você, elas vão se converter para depois lerem a Bíblia. Que coisa maravilhosa! As pessoas lerão nós primeiro, nós que somos cartas vivas, as pessoas lerão nós primeiro, irão se agradar de Cristo, irão se converter a Cristo e depois irão ler a Bíblia. Então, que você venha ser uma carta viva nas mãos de Deus, para que as pessoas leiam você, para que seus parentes leiam você, para que seus filhos venham ler você, para que seus pais venham ler você, enfim, todos aqueles que estão ao seu redor venham ler você primeiro, venham conhecer a Jesus e depois se converterem e lerem a Bíblia. Seja uma carta de Deus e Ele escreverá a melhor história a seu respeito. Permita que Ele escreva a sua história e que a sua história seja divulgada para todas as pessoas e todos venham conhecer a história que Deus está escrevendo em sua vida. Esse é o objetivo do Evangelho, nos tornarmos cartas vivas escritas por um Deus poderoso, e esse Deus, Ele fará a nossa história ser conhecida a todos, para que o testemunho venha trazer as pessoas para próximo de Deus. E por último, ainda nesse primeiro assunto, para nós encerrarmos esse vídeo, que eu quero falar só desse momento especial, dessa conversão de Saulo. Nós entendemos que nós não devemos questionar os desígnios de Deus, não devemos questionar a vontade, as ordens de Deus, ainda que a gente não entenda o porquê, mas se Deus está falando, se Deus ordenou, Ele sabe o que está fazendo. Nós vemos isso através de Ananias, que veio questionar, argumentar sobre a escolha de Deus, dizendo: Senhor, tem certeza que é esse Saulo? Porque eu tenho ouvido falar desse Saulo que vem com cartas para perseguir e prender os teus seguidores, querendo questionar com Deus a respeito da escolha que Deus tinha feito. Mas no versículo 15, Deus diz para ele: vá, porque este homem é meu escolhido. Nós somos esse Paulo que Deus um dia escolheu. Quem sabe pessoas olharam para nós e disseram: Deus, tem certeza que é essa pessoa? Olha, ele é um tranqueira, ele é isso, ele é aquilo, ele é problemático, ele fala mal da tua igreja. Mas Deus, ele diz assim: vá, porque este é um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido, você é alguém que Deus escolheu, ainda que muitas pessoas venham questionar, dizendo: ele, Senhor. Sim, você é escolhido de Deus, você é eleito do Senhor, você é alguém que Deus quer escrever uma nova história, Deus quer fazer da sua vida uma carta viva para que muitas pessoas possam ler, se converter e também se tornarem cartas vivas. Assim, então eu quero terminar esse primeiro assunto que fala da conversão de Saulo. Queridos, o Evangelho chegou aos gentios porque este homem teve um encontro com Deus. Quem sabe, pessoas que você acha que nunca irão se converter, elas se converterão se você se entregar a Jesus e Deus fazer de você um instrumento para ganhar pessoas,
para transformar vidas. Então, quando Deus apontar alguém para você, não diga assim, esse Senhor. Não, vá, pregue, ministre para esta pessoa, porque o que eu não sei, Deus sabe. O que você não sabe, Deus já conhece. Então, Deus vê lá na frente, diferente de nós, que só enxergamos agora. Se Deus escolhe alguém, é porque Deus sabe. Esse é instrumento na mão do Senhor. Deus te abençoe, então. Vamos terminar por aqui nesse primeiro assunto, para o vídeo não ficar muito longo. E no próximo vídeo nós estaremos falando dos dois próximos assuntos, que é Saulo em Damasco e em Jerusalém, e Enéas e Dorcas. Então anote tudo sobre esse primeiro assunto, sobre a conversão de Saulo para Paulo, essa conversão que mudou a história do Evangelho, que mudou, né, a rota da Igreja de Cristo. Anote tudo, deixa o Espírito Santo falar ainda mais do que aquilo que nós falamos, e no próximo vídeo nós daremos continuidade ao capítulo 9. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe um like, deixe uma mensagem, participe dos nossos cultos online toda quinta e domingo, e você será abençoado em nome de Jesus. Tenho certeza disso. Deus fará de você uma carta viva na mão dele. Até lá, que Deus te abençoe.